Olá pessoal, vamos continuar então na nossa aula, né? A parte 2 aqui nós vamos mostrar as fórmulas que vocês vão utilizar nos juros compostos e principalmente, né, vamos mostrar aqui 4 exemplos básicos para depois vocês continuarem exercitando e a gente verificar como funciona tanto na parte algébrica da matemática financeira e depois a gente vai entender isso via utilizando HP 12C, tá bom? Então não vamos perder tempo, vamos já começar aqui na aula, tá certo? Então as fórmulas que nós temos são. Então eu tenho aqui, para achar o valor futuro, foi a que a gente acabou de fazer, é igual ao valor presente vezes 1 mais i elevado a n, ok? Quando eu quiser achar juros, pessoal, depende da lógica, mas basicamente valor futuro menos PV é igual ao valor dos juros. Você só sabe ali quanto que foi a parcela de juros que uma determinada operação rendeu ou evoluiu, né? Já aqui no valor presente, o que nós temos, né, pessoal? No valor presente aqui, como é que se calcula isso? Eu vou pegar o meu valor futuro, o FV, e vou dividir, né, por essa variávelzinha aqui, né, 1 mais i elevado a n, tá certo? Já aqui, para achar a minha taxa de juros, é raiz de n por FV de PV menos 1, ok? Aqui já tem um cálculo um pouco mais complicado, né? Tem que saber calcular aqui uma radiciação com mais casas decimais, porque vai depender mais casas aqui do que não é só a raiz quadrada, que vai depender de de qual o tamanho do período, ok? E já n envolve aqui o cálculo de ln, né? Logaritmo neperiano de valor futuro dividido por PV, dividido toda essa variável por logaritmo neperiano de 1 mais i. Aqui a gente já tem um cálculo um pouquinho mais complicado, mas que necessita de uma calculadora, basicamente que você pode fazer através de uma calculadora científica, né? Na HP fica muito mais simples e a gente vai dar os exemplos para vocês, ok? Bom, então vamos pegar aqui o exemplo número 2. Qual é o montante acumulado por um capital de 6.800 aplicado a uma taxa mensal de 1,4% durante 5 meses? Ok, pessoal? Aquela mesma orientação lá dos juros simples é fundamental, tá certo? Sempre a minha taxa tem que estar na mesma base do tempo, sempre. E aqui, ao contrário dos juros simples, o professor vai dar uma orientação nesse momento, que a gente ainda não verificou, não aprendeu a taxa equivalente de juros compostos. Em hipótese alguma, vocês vão mexer na taxa. Sempre vai adequar o tempo. Por exemplo, eu tenho a taxa ao mês e eu falo durante um ano. Um ano tem quantos meses? 12. Então você vai colocar 12 meses. Porque 12 meses é igual a um ano. Dá na mesma. Mas a sua taxa estava ao mês. Então você colocou na mesma base de tempo. Então vamos colocar aqui agora, vamos pegar essas variáveis e colocar no problema. Então aqui, eu quero saber o quê? O montante acumulado. Eu quero saber o valor futuro. Valor presente é quanto? 6.800. A minha taxa é de 1,4, então 1,4 dividido por 100 dá 0,014 durante 5 meses. Então meu N é 5 elevado a 5 aqui. Então como é que fica isso? 6.800 vezes 1,014, essa soma aqui. Tomar cuidado na hora que for fazer o cálculo na calculadora, para não dar um vacilo. Tudo isso elevado o quê? Elevado à quinta potência. Estão vendo? Então agora vamos resolver aqui essa potência. 1,014 elevado a 5 dá 1,07199. Multiplicando por 6.800, então, ou seja, o meu montante, né, após 5 meses, né, a essa taxa de juros desse capital, será de R$ 7.289,52. Né? Vejam aqui, conforme eu expliquei na aula anterior, sempre trabalhando com 5 casas decimais, ok? Um outro exemplo. Vamos agora aqui descobrir um capital. Qual é o capital que deve ser aplicado a 1,4% ao mês durante 10 meses para se obter um montante de 10 mil no regime de capitalização composta, RCC, né? Se o RCS era regime de capitalização simples, RCS, regime de capitalização composta. E aí, pessoal, aqui de novo, a gente vai ter aquela mesma base anterior, ok? Colocar as variáveis, o que eu quero saber? Eu quero saber o capital, então é só trocar as variáveis da fórmula pelos valores aqui. Então, qual é o meu montante? 10 mil. Aqui, pessoal, até antes de explicar isso, olha a questão da interpretação. Ele quer saber qual capital que deve ser aplicado. Então, ele tem a taxa, ele tem o período e ele quer, ao final desse período, um montante de 10 mil. Então, ele precisa saber quanto que ele precisa no começo
para poder dar esses valores no final. Então, olha aqui, ó, valor futuro, o que eu quero saber é o PV, meu valor futuro 10 mil, né? Valor futuro 10 mil, 1 mais I, olha aqui, ó, 1,4 dividido por 100 dá 0,014, elevado a 10, porque N aqui é igual a 10 meses. Mesma coisa, resolve o parênteses, eleva a 10, tá certo? 1 mais 0,014 dá 1,014, elevado a 10 vai dar 1,14916. 10 mil dividido por 1,14916, então, ou seja, o meu capital, o meu valor presente vai dar 8.702,01. Esse é o valor que ele precisa lá no começo para ter, ao final de 10 meses, uma taxa de 1,4, um montante de 10 mil. Tá certo? Agora aqui, pessoal, no exercício 4, a gente vai começar a complicar um pouquinho. O que a gente tem aqui, né? Um regime, um cálculo de regime composto, ok? Então, mesma coisa. Olha só, meu cálculo aqui, ó, né? A raiz de N, FV por PV menos 1. Então, o que eu tenho? Raiz a décima de 10 mil, que é o meu montante, dividido pelo capital de 7.800, menos 1. Então, ou seja, raiz a décima de 1,28205, certo? Ok? Né? Repetindo aqui, continuando a operação. Então aqui, ó, 1,28205 menos 1, o que nós temos, pessoal? A raiz a décima desse valor dá 1,02516. Né? Você faz a raiz a décima desse valor, 1,02516. Ok? Menos 1, você vai ter aqui 0,02516. Aí aqui você já tem o resultado. Porém, aqui o resultado está em decimal. Toda vez que a gente quer achar uma taxa, o que a gente precisa fazer? Multiplicar por 100. Da mesma forma que quando você vai usá-la nos problemas, você divide por 100 para achar o número decimal, aqui você multiplica por 100 para achar a taxa. Então, ou seja, a que taxa um capital de 7.800 deve ser aplicada para que gere um montante de 10 mil ao final de 10 meses, no regime de capitalização composta, é uma taxa de 2,516% ao mês, tá? Chama a atenção de vocês aqui, o cuidado para resolver esse cálculo. Quando você tem aí uma calculadora científica, é fácil, você coloca o número, né? Depois coloca o símbolo da raiz e coloca 10 e já põe o sinal de igual na calculadora científica, ele já faz para você. Na HP é um pouquinho diferente. Você vai colocar o número 1,28205, vai dar Enter, 10, aí você vai apertar a teclinha, essa teclinha aqui, ó, vamos passar aqui só para vocês verem. Então você vai colocar, no caso lá, né, opa, só acompanhar o número aqui, não esquece, você coloca 1,28205, aperta o Enter. Depois você coloca 10, aí você vai apertar 1 sobre x, y sobre x. Isso para calcular normal. Quando a gente usar as operações financeiras, vocês vão ver que é diferente, tá bom? Quando você faz isso, aí você já tem esse resultado aqui de 1,02516. Aí é só continuar executando a operação. Por fim, o último cálculo. Esse aqui mete um pouco mais de medo, né? Porque as pessoas têm aí os traumas da adolescência, né? Boa parte dos traumas de matemática da adolescência se dão por causa dos cálculos de logaritmo, né? Ainda mais esse que, na verdade, não é um logaritmo simples, é um logaritmo neperiano, é um LN, né? Então, como é que a gente calcula isso? Por quanto tempo um capital de 6 mil deve ser aplicado a uma taxa de 2% ao mês para gerar R$ 7.609,45 no RCC, regime de capitalização composta? Então, ou seja, esse cara, essa pessoa que vai fazer esse investimento, ele tem um capital de 6 mil, ele vai ser aplicado a uma taxa de 2% ao mês, vai gerar um montante de R$ 7.609,45. Ele quer saber o quê, pessoal? Quanto tempo vai durar essa operação? Então você coloca lá e vai determinar as variáveis, ok? Presta atenção aí, ó. R$ 7.609,45 é o meu FV. Ressalto aqui, pessoal, chamando a atenção daquilo que eu já tinha falado no juro simples. Nunca o seu valor futuro pode ser menor do que o valor presente. Nunca o valor futuro pode ser menor que o valor presente. Sempre o FV tem que ser maior.
Uma dica aqui para não tomar cuidado e confundir os valores na hora do cálculo. Então, 7.609,45 dividido por 6.000 vai dar quanto? 1,26824. Veja que eu já estou trabalhando aqui sempre com 5 casas, conforme falei anteriormente. 1 mais 0,02 dá 1,02. Agora, o que eu já posso fazer, pessoal? Agora eu já posso aplicar o meu logaritmo neperiano. Quem tem aí a calculadora científica, como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar a sua calculadora, vai colocar o número 1,26824 e apertar aí o logaritmo. A função de logaritmo tem aí na sua calculadora científica, tá bom? Agora, aqui embaixo, e vai anotar o número. Então, se você calcula isso, vai dar 0,23763, tá? Antes de eu explicar como faz na HP, só do ponto de vista para calcular logaritmo, né, o neperiano, aqui embaixo, mesma coisa, 1,02, você vai colocar na sua calculadora científica, vai apertar a função de logaritmo e vai dar igual. Você vai verificar que o resultado dá 0,01980. Aí você fez a divisão facilmente. 0,23763 dividido por 0,01980 é igual a 12. Então, ou seja, esse capital aí para render esse montante a essa taxa de 2%, ele precisa de 12 meses para dar esse valor aí, tá? Se você tiver HP e não souber ainda executar do ponto de vista financeiro, mas quiser calcular logaritmo neperiano, tem como fazer, professor? Tem. Então vamos pegar aqui dois exemplos aqui básicos, né? 1,26824. Como é que você faz isso na sua HP? Aqui, ó. 1,26824 enter G, porque é uma função azul, LN. Estão vendo aqui essa teclinha aqui? Ó, LN aqui escrito na tecla percentual T como operação azul. Ó, tá vendo? Opção azul. Né? Então, ou seja, 1,26824 enter GLN. Aí ele já vai te dar o resultado. No segundo, ficaria 1,02 enter GLN. Ele também calcularia para você, daria os resultados que estão aqui no quadro e você também faria tranquilamente. Tá bom, pessoal? Agora, a partir daqui, deixa eu só voltar aqui para o nosso estúdio, né? Então, a partir daqui, já rolou a aula normal. Vocês vão verificar que lá no videozinho eu estou voltando esses exemplos, dando alguns detalhes, explicando algumas coisas que os colegas pediram na sala de aula. Mas aí, a partir de agora, você já tem o videozinho da aula gravado para que vocês não percam e estejam devidamente aptos a poder fazer os exercícios, né? Vocês podem fazer tanto usando as fórmulas quanto usando HP. Vocês vão verificar que eu orientei lá exatamente como é que eu quero que fiquem os exercícios. O meu objetivo aqui é prepará-los tanto de uma forma quanto de outra. Mas, basicamente, o foco da nossa atividade para a função, né, de administrador financeiro, a função de administrador, que é o objetivo da nossa aula, é saber utilizar, entre outros, é saber utilizar HP, saber utilizar a ferramenta, que é muito comum no nosso exercício profissional. Beleza? Pessoal, aqui nós encerramos a aula. Forte abraço. Não deixe de acompanhar a aula 3 e a aula 4, que foi quando nós discorremos sobre os exemplos, explicamos como funciona HP e o passo a passo de como você vai fazer na aula. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. Até mais.